Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 3 de setembro. Hoje nós vamos falar sobre o aumento da desnutrição no mundo e também sobre a onda de calor que se espalha pelo país. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG e que nos acompanha em qualquer dia e horário no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. O intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. O professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho, e com uma tela bem no centro, onde aparece a logo e o nome do programa agora, e depois são inseridos os nossos entrevistados e as nossas matérias. A gente começa o programa falando sobre segurança digital. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que subiu a proporção de empresas brasileiras que mantêm armazenados dados biométricos de funcionários ou clientes, como impressões digitais e reconhecimento facial. Segundo o levantamento, cresceu também a quantidade de empresas que mantêm dados de saúde de funcionários ou clientes. E essa mesma pesquisa apontou que 60% dos brasileiros ficam preocupados em fornecer dados biométricos. Os usuários ficam mais apreensivos em fornecer dados para instituições financeiras, órgãos do governo e também do transporte coletivo. Agora vamos falar sobre o aumento das temperaturas aqui no Brasil. Desde ontem, uma massa de ar quente seco cobre grande parte do país. Isso significa que vamos enfrentar temperaturas muito altas, algumas até 5 graus acima do normal para essa época do ano. Tais marcas, acima dos valores médios históricos, farão com que esse mês de setembro seja um dos mais quentes já registrados. De acordo com o IMET, os estados mais afetados por essa onda de calor são Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Goiás. Bom, nesses lugares a sensação de calor será ainda mais intensa e pode causar desconforto para muitas pessoas. Essa onda de calor é causada por uma combinação de fatores climáticos que fazem o ar quente ficar preso sobre o Brasil, sem chance de se dissipar. E uma das consequências desse calorão é o aumento das queimadas. Até esse momento, o Brasil registrou mais de 154 mil focos de calor durante todo o ano, segundo o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O maior número de frentes de incêndio, de fogo, está na Amazônia, que concentra 42% das queimadas registradas no domingo e na segunda-feira. Apesar disso, o município mais afetado foi Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, onde o bioma predominante é o Pantanal. Nessa cidade foram detectados mais de 4 mil focos. Bom, e como é que a gente faz para se proteger desse calor extremo, desse tempo seco, do ar ruim por causa das queimadas? Aqui vão algumas dicas para você enfrentar os próximos dias. Primeiro, beba muita água. A hidratação é essencial para que o corpo funcione bem, e especialmente em dias muito quentes. Ela também que evita a desidratação. Você deve também evitar sair em horas mais quentes. Se puder, fique em casa ou em lugares frescos, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Se precisar sair, use roupas leves e chapéus para se proteger do sol. E claro, passe protetor solar antes de sair
e reaplique o produto durante o dia, especialmente se você estiver suando muito. Bom, e agora a gente muda um pouco de assunto, mas continua falando em certa medida sobre saúde. Um relatório da Organização das Nações Unidas revela dados chocantes. Em 10 anos, o índice de pessoas desnutridas cresceu 36% em todo o mundo. Isso quer dizer que 1 em cada 3 pessoas não tem acesso a uma alimentação saudável. O mundo retrocedeu 15 anos, com níveis de desnutrição comparáveis aos do ano de 2008. Bom, e para falar mais sobre essa situação, nós vamos conversar com a Fabiana Tomé, que é professora da Escola de Agronomia aqui da UFG. E ela vai aparecer de forma remota aqui na nossa tela para conversar com a gente. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Olá, tudo bem? Uma alegria o convite. Agradeço muito, Camila, Diego, pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Bom, para a gente começar, professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa sem mangas azul marinho. E atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Bom, professora, para a gente começar, como é a gente analisa esse cenário, né, de aumento da desnutrição? A gente sabe que o nosso país viveu um período em que houve aumento de pessoas com insegurança alimentar, né? Mas esses números já estão sendo reduzidos nos últimos anos. E no mundo, de forma geral, a gente sabe que existem muitos conflitos armados, questões envolvendo extrema pobreza também. Analisa esse cenário para a gente, para falar desse dado tão preocupante de agora. Bom, de fato, né, esse panorama que vocês apresentam, ele está presente em relatórios, né, de instituições internacionais. Dados do último relatório da FAO sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo apontam que, de fato, né, a gente tem uma parcela significante da população em insegurança alimentar. De cada 11 pessoas no mundo, uma está em situação de fome. E esses dados são ainda mais alarmantes, né, na África, onde de cada 5 pessoas, uma está em situação de fome. Mas fato é que né, a gente percebe um crescimento, né, no número de pessoas em situação de fome, que a gente pode entender como insegurança alimentar grave, ou seja, as pessoas são privadas de qualidade e quantidade de comida. Não se trata daquela fome que a gente sente perto da hora do almoço, nem no final do dia. É realmente não ter o que comer e não ter o que dar de comer para os filhos, para as crianças, né, que são um público muito atingido também, crianças menores de 5 anos. Porque a falta de alimento afeta o desenvolvimento físico e cognitivo dessas crianças. No Brasil, o cenário também é bastante assustador, no sentido em que em 2013, 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, a gente tinha menos de 5% da população brasileira em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, fome. E a partir de 2016, 2018, as pesquisas do IBGE já apontavam um crescimento no número de pessoas em situação de insegurança alimentar. A gente tem dados dos relatórios, né, dos inquéritos de insegurança alimentar e nutricional, que foram realizados e publicados pela Rede de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que também vão apontar, né, que a gente teve um cenário de crescimento da insegurança alimentar. Então, a gente tem aí dados de 2022 que apontam que, basicamente, a cada 10 pessoas, 6 estavam em insegurança alimentar. Professora, então, e como que a gente percebe que é um cenário bastante alarmante? Como que a gente consegue tentar explicar essa situação sabendo que o mundo produz muitos alimentos, né? Se a gente pensar no Brasil, a gente produz vários alimentos, exporta vários alimentos, mas mesmo aqui, em que daria para suprir as necessidades dessas pessoas com o alimento que a gente produz, as pessoas passam fome. Isso é uma lógica do nosso sistema mesmo de produção e de distribuição e de venda de alimentos? Camila, eu acho que essa é a grande pergunta, porque a gente está diante de um paradoxo, diante de uma contradição. A gente olha, né, os índices de produtividade no Brasil, que ao longo dos anos demonstram que a gente tem produzido mais alimentos, né,
de vários tipos, mas ao mesmo tempo a gente também tem estado numa situação de crescimento da situação da insegurança alimentar e nutricional. E isso pode ser explicado pelo fato de que ter a produção não garante que a gente vai garantir acesso a esses alimentos. Então, para que as famílias, de modo geral, possam acessar esses alimentos, elas precisam de renda ou elas precisam de terra para produzir esses alimentos. E aí entra algo que é fundamental nesse debate, que é o papel do Estado, que é o papel das políticas públicas em garantir tanto o acesso à terra e condições de produção, com insumos, assistência técnica, quanto também o papel dessas políticas para garantir que quem está na cidade consiga acessar esses alimentos. E aí o Brasil é modelo de política pública nesse sentido, quando, lá no início dos anos 2000, propôs políticas intersetoriais, que ao mesmo tempo em que estimulavam a produção agrícola, principalmente de uma produção de menor escala, uma produção que a gente entende aí vinculada à agricultura familiar, estimulava a compra desses alimentos pelo Estado para que fosse distribuído por pessoas de baixa renda. Então, a gente vinculava política agrícola, política social e política de saúde. Foi muito em decorrência dessas políticas que o Brasil saiu do mapa da fome. Então, a gente precisa realmente pensar essas políticas de forma articulada, para que todo o potencial do Brasil em produzir também se apresente, se reflita em acesso à alimentação, para que a gente diminua as desigualdades e o bem-estar da população de modo geral. Tá certo, professora. A gente conversou com a Fabiana Tomé, professora da Escola de Agronomia aqui da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professora. Espero que a gente volte a falar sobre outros assuntos. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada e boa tarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta para te mostrar o lançamento de livros e também uma peça teatral que fala sobre inclusão nas artes. Além disso, a gente também traz outras informações importantes para você. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira e voltamos a falar sobre o tempo. Ontem, a umidade do ar caiu em algumas cidades do estado de Goiás e chegaram a registrar entre 7% e 8%, segundo o que foi informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Os marcos mais baixos foram aqui na capital Goiânia, onde a umidade relativa do ar chegou a 7%, e nas cidades de Goiás, Paraúna e Morrinhos, que registraram 8% de umidade do ar. Bom, e a queda desse indicador ocorreu por causa das altas temperaturas aqui no estado, já que, como a gente falou no primeiro bloco, estamos passando por uma nova onda de calor. Goiás e boa parte do estado está há cerca de 130 dias sem chuva. E isso, claro, também prejudica a umidade do ar, né? A expectativa é que esse cenário só melhore na segunda quinzena de setembro com o avanço de uma frente fria. Bom, mudando de assunto, na última sexta-feira, o coletivo Coscal realizou o lançamento de 2 livros sobre acessibilidade cultural em eventos, em parceria com a Secretaria de Inclusão da Universidade Federal de Goiás. Durante a ocasião, também houve uma apresentação teatral, que mostrou que é possível fazer arte incluindo pessoas. E a gente vai conferir mais informações na nossa matéria. Inclusão de pessoas com deficiência nos espaços culturais é o grande tema das 2 publicações lançadas na noite da última sexta-feira pelo coletivo Coscal. Os livros Guia Prático de Acessibilidade Cultural e Acessibilidade na Indústria Cultural. As publicações que estão sendo lançadas hoje, elas tratam de como fazer eventos acessíveis com pouco recurso. Porque normalmente a gente passa nesses editais, que são os editais culturais, e o recurso é pouco para a gente desenvolver todo o projeto. E a acessibilidade não só é lei, como é uma necessidade, e a gente quer fazer o melhor possível.
Então, com isso, a gente pensou, elaborou muito, foi um processo longo, foram meses estudando, conversando com as pessoas, para tentar atender a demanda com o recurso que a gente tinha. E aí as duas publicações reúnem todo esse arcabouço que a gente fez de informação. São obras colaborativas que podem ser acessadas por meio deste QR Code, também presente no perfil do coletivo no Instagram. Além do lançamento dos 2 livros, o evento contou com a apresentação de Rosane Goffman, na peça Eu Sempre Soube, com texto e direção de Márcio Azevedo. Eu Sempre Soube, a meu ver, é um espetáculo indispensável. Ele é muito importante porque fala sobre LGBTQIAPN+, e suas mães. Na verdade, não é uma questão de acessibilidade, é uma questão de inclusão, que não deixa de ser um tipo de acessibilidade. Então, assim, Eu Sempre Soube traz pensamentos, traz modificações do que as pessoas pensam, de como elas devem olhar para o assunto, de como as mães devem acolher seus filhos. Enfim, eu acho que a importância dentro do projeto é esclarecer mesmo, denunciar, claro, e esclarecer para trazer essas pessoas para o entendimento do que seja ser ou ter um filho LGBTQIAPN+. O espetáculo Eu Sempre Soube marca uma série de atividades formativas do projeto Diálogos para a Diversidade, que ocorre no início de setembro em parceria com a Secretaria de Inclusão da UFG. Angelita Lima, reitora da UFG, falou um pouco sobre a importância dos lançamentos e do espetáculo, além de destacar o interesse da universidade em promover a inclusão em todos os âmbitos da instituição, por meio de parcerias como essa. Mas, principalmente, na parceria com a universidade, a realização das oficinas, né, e de eventos formativos no campo da inclusão, da diversidade e, principalmente, uma ação formativa para a acessibilidade, que é um tema extremamente importante, necessário, porque a acessibilidade, a universidade é cada vez uma instituição mais demandada a ações inclusivas, muito complexas, e é preciso ter uma formação, uma educação muito específica, né? Uma preparação de todos nós, acadêmicos, da comunidade acadêmica e externo também, para a acessibilidade na universidade. Então, essa parceria vem nos fortalecer nas diferentes abordagens desse campo. E os livros Guia Prático de Acessibilidade Cultural e Acessibilidade na Indústria Cultural podem ser acessados por meio do perfil do coletivo no Instagram. Está aparecendo aqui na sua tela, ó. Coletivo Coscal. Coscal é K-O-S-K-A-T-L. Coletivo Coscal. Então você pode tirar uma foto para acessar essas obras. Eu e o professor Diego ficamos por aqui e agradecemos a sua companhia. Te convidamos para estar aqui de novo amanhã, meio-dia. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.